Olá a todos! Você já ouviu o ditado que diz que apenas 10% do cérebro humano está desenvolvido? Mesmo o cérebro do genial cientista Einstein só foi desenvolvido em 15%. Se o cérebro humano puder ser desenvolvido até 100%, então os humanos terão superpoderes e até mesmo a capacidade de viajar através do tempo e do espaço. Você já acreditou nessas palavras? Infelizmente, todas essas palavras são rumores. A situação real é que o cérebro humano não está apenas desenvolvido a 10%, mas foi desenvolvido a 100%. Mas não desanime porque você acreditou nesses rumores. Porque a fonte desses rumores pode ser rastreada até mais de 100 anos atrás, e você não é o único que acreditou neles. Mas muitas pessoas. De onde vêm esses rumores sobre o cérebro? Que segredos o cérebro humano esconde? Porque às vezes sentimos que nossa inteligência não é suficiente ou que não conseguimos lembrar do que queremos lembrar. O que aconteceria se o potencial do cérebro humano fosse levado ao seu limite? Vamos falar sobre os segredos do cérebro humano. O ditado de que apenas 10% do cérebro humano é desenvolvido é amplamente divulgado principalmente por causa do livro best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, escrito pelo famoso escritor Dale Carnegie. No livro, ele mencionou que pessoas comuns usam apenas 10% de suas habilidades mentais potenciais. Mas esta não é a fonte mais antiga deste ditado. A fonte mais antiga deste ditado, que pode ser verificada, vem do filósofo e psicólogo americano William James. Ele escreveu em seu livro que a pessoa média usa apenas 10% de sua inteligência potencial. Você notou que, seja Carnegie ou William James, eles apenas disseram que os humanos desenvolveram apenas 10% de sua inteligência potencial e não mencionaram o cérebro. Depois da década de 1950, algumas pessoas com segundas intenções interpretaram mal essa declaração ou como se dissessem que apenas 10% do cérebro humano foi desenvolvido e 90% ainda está para ser desenvolvido. Essa declaração alcançou a circular amplamente e foi aceita por muitas pessoas. Alguns romances de ficção científica exageraram essa declaração, tornando-a ainda mais popular. Mesmo agora, ainda há algumas pessoas que acreditam firmemente nesse boato, porque esse boato se espalhou por tanto tempo e de forma tão ampla. Uma razão importante é que alguns gurus inspiradores e instrutores de treinamento costumam usar isso para motivar alunos que estão em situações difíceis na vida. Eles dirão que apenas 10% do seu cérebro foi desenvolvido e ainda 90% de potencial de desenvolvimento. Então não desanime, siga o professor e pratique bem e estimule esses 90% de potencial. Então você pode atingir o pico da sua vida e obter grande sucesso. Claro, você tem que pagar a mensalidade primeiro. O que essas pessoas fazem é fraude. Porque algumas pessoas ainda caem nisso. Como esse tipo de retórica atende completamente à ilusão das pessoas comuns sobre seu próprio potencial e seu desejo de sucesso. Ela tem um efeito motivacional muito bom, enquanto pensarmos um pouco racionalmente. Descobriremos que esta mentira não resiste de forma alguma a um exame minucioso. A razão pela qual os seres humanos podem se tornar o espírito de todas as coisas e o atual Senhor Supremo da Terra depende de seus próprios cérebros. O cérebro humano pesa cerca de 1,4 quilos, o que representa apenas cerca de 2% do nosso peso corporal, mas consome 20% da energia do corpo todos os dias. Se 90% de uma máquina tão horrível que consome energia for inútil, então os humanos teriam desaparecido na cruel competição pela sobrevivência há muito tempo. Toda evolução tem essencialmente o propósito de permitir que as espécies sobrevivam melhor. Se apenas 10% do nosso cérebro é utilizável, então nossos ancestrais deveriam ter evoluído para se livrar dos 90% inúteis, para que pudessem usar seus corpos de forma mais eficiente e evitar serem caçados por inimigos naturais. Se 90% do cérebro fosse realmente inutilizável, essas partes também sofreriam um declínio perceptível ao longo das décadas de nossas vidas, mas na verdade isso não acontece. Com a ajuda da sofisticada tecnologia de imagens cerebrais, os cientistas viram claramente que cada parte do cérebro é muito importante. Tudo que uma pessoa faz e pensa irá formar uma tempestade dentro do cérebro, conectando e ativando várias partes do cérebro. O cérebro é um órgão que funciona de maneira coordenada como um todo. Muitas atividades humanas exigem que múltiplas áreas do cérebro sejam concluídas juntas. Se houvesse áreas desenvolvidas no cérebro humano, os humanos simplesmente não seriam capazes de se tornar os atuais senhores da Terra. Portanto,
Todo cérebro humano normal é 100% desenvolvido. Por que às vezes sentimos que nossa inteligência não é suficiente ou que não conseguimos lembrar do que queremos lembrar? Porque existem algumas diferenças de inteligência entre pessoas diferentes. Isso está relacionado às características do cérebro humano, que é um tópico mais interessante. Se usarmos a terminologia da computação para descrever as características do cérebro humano, podemos resumir assim: o disco rígido é extremamente grande e o cache é extremamente pequeno. O cérebro humano tem cerca de 100 bilhões de neurônios, com uma quantidade incrível de espaço de armazenamento. Então os humanos podem se lembrar de muitas coisas que aconteceram nas últimas décadas. Esse tipo de capacidade de armazenamento não pode ser alcançado por muitos computadores de última geração hoje em dia. A capacidade do cérebro humano de armazenar informações é surpreendentemente grande, mas seu cache também é surpreendentemente pequeno. O que é cache? Vamos pegar computadores como exemplo. A unidade central de processamento de um computador, chamada de CPU, pode ler muitos dados em um instante. Isso determina o tamanho do cache do computador. O tamanho do cache determina diretamente a velocidade de computação da CPU do computador. Quão pequeno é o cache do cérebro humano? Embora você tenha aprendido aritmética, se você não usar nenhuma ferramenta e confiar apenas no seu cérebro para calcular, o cérebro humano consegue calcular multiplicações e divisão dentro de n números de 2 dígitos do nada, a menos que você tenha dominado algum tipo de habilidade de cálculo de velocidade e usado métodos oportunistas para chegar aos resultados do cálculo. Caso contrário, o que é 12 vezes 34? Este é o limite do que o cérebro humano pode calcular. Como você calculou isso? Você pode imaginar um pedaço de papel em sua mente e descobrir laboriosamente a resposta. Se você usar esse método para calcular uma multiplicação de 3 dígitos, será ainda mais difícil. Por exemplo, se você quiser saber quanto é 123 vezes 456, você pode esquecer os anteriores enquanto calcula os últimos, porque a quantidade de dados sendo calculada excede o limite de cache do cérebro. O resultado calculado é 56.088. Você consegue calculá-lo usando apenas seu cérebro? Provavelmente não. No entanto, se você receber um pedaço de papel para rascunho e uma caneta e pedir para você calcular nele, você conseguirá descobrir de forma rápida e fácil. Mesmo que seja uma multiplicação de 4 dígitos, como 1.234 multiplicado por 5.678, ou mesmo uma multiplicação de 5 dígitos, com a ajuda de papel de rascunho e caneta, você pode calcular facilmente o resultado sem nenhuma dificuldade. Por que isso está acontecendo? Dar a você papel de rascunho e caneta é o equivalente a adicionar memória ao seu cérebro, melhorando muito o cache do seu cérebro para que você possa calcular resultados de multiplicação acima de 3 dígitos. Não é incrível? Você sabe claramente como calcular 123 vezes 456 e pode calcular facilmente o resultado usando papel de rascunho. Mas se não receber papel de rascunho, você simplesmente não conseguirá descobrir. Esta é a condição de hardware do cérebro humano. Você ficou um pouco frustrado depois de ouvir isso. Na verdade, não há necessidade de fazer isso. Até mesmo um professor universitário bem informado estaria em uma situação similar à sua. Quanto maior for seu cache cerebral inato, mais forte será a capacidade do seu cérebro de extrair informações e mais flexível e inteligente será sua mente. No entanto, a diferença no cache cerebral entre cada pessoa não é tão grande assim. Como o cache do cérebro humano é muito baixo e ele só consegue lembrar quantidades muito pequenas de informação, ele descarta automaticamente as partes que o cérebro considera sem importância. Por exemplo, seus olhos veem claramente se a porta está fechada quando você sai de casa. Mas um minuto depois de sair, você pode ter esquecido e não pode confirmar se fechou a porta. Sua mente está em branco e você não tem nenhuma impressão dela. Como o seu cérebro pensa que esse detalhe não é importante, para não ocupar o cache, ele apaga diretamente essa memória. O tamanho do cache cerebral determina diretamente a capacidade de reação de uma pessoa e a velocidade de reação do cérebro. A memória cerebral da maioria dos humanos é suficiente durante centenas de milhares de anos de evolução. A memória cerebral atual dos humanos é suficiente para ajudá-lo a caçar, evitar inimigos naturais, lutar e se reproduzir. Portanto, os genes humanos não evoluíram ativamente em termos de armazenamento cerebral. Mas o que os genes humanos nunca esperaram foi que a velocidade de evolução da civilização humana excedeu em muito a velocidade de evolução dos genes. Então a situação que acabei de mencionar ocorre.
Sem a ajuda do rascunho de papel, o cérebro humano não consegue nem lidar com multiplicação de 3 dígitos. Sem a ajuda dos computadores, os humanos agora são completamente incapazes de resolver a maioria dos principais problemas de matemática, porque esses problemas não podem ser calculados usando apenas papel rascunho. O cérebro é a CPU dos seres humanos, devido a diferenças genéticas e condições físicas. O desempenho do cérebro de cada pessoa também é diferente. Mas essa diferença não será muito grande. Como maximizar o desempenho do cérebro é um tema importante estudado pelos cientistas. Mas até agora, nenhuma boa solução foi encontrada, e alguns resultados de pesquisas são bastante estranhos. Por exemplo, alguns cientistas britânicos acreditam que, se os humanos puderem mudar a maneira como andam e não andarem mais eretos, então será possível fazer o cérebro funcionar melhor. O raciocínio deles é que o cérebro está localizado acima do coração humano, e a energia consumida para fornecer oxigênio ao cérebro excede a da maioria dos organismos. Então é inevitável que a eficiência do cérebro humano diminua. Então, para tornar os humanos mais inteligentes, eles sugeriram mudar a maneira como os humanos andam eretos. Acho que poucas pessoas estão dispostas a aceitar essa sugestão. No processo de evolução natural, o desenvolvimento e o uso do cérebro humano quase atingiram um estado perfeito. Embora alguns métodos de treinamento científico possam ser usados para tornar o cérebro humano um pouco mais inteligente, é impossível dar um salto qualitativo. Ao desenvolver o potencial do cérebro, os humanos podem ganhar superpoderes e até viajar pelo tempo e espaço. Essas tramas só existem em filmes. No entanto, os esforços dos seres humanos para melhorar o desempenho do cérebro nunca pararam. Como ele não pode evoluir naturalmente, devemos encontrar um caminho por conta própria. Agora, a oportunidade mais importante para melhorar o desempenho do cérebro veio à tona. A interface cérebro-computador. A pesquisa científica nessa área se desenvolveu muito rapidamente e produziu muitos resultados de aplicações práticas. A interface cérebro-computador é de grande importância para toda a civilização humana. Se tudo correr bem, pode realmente abrir uma porta e permitir que os humanos fiquem infinitamente próximos de Deus. BIMIFENVIN para se inscrever no meu canal para aprender mais conhecimento. Até a próxima!